Senhor, Deus, nessa manhã, bendito seja o Senhor, Pai, a todo instante, momento de nossas vidas, Pai, porque nós cremos, sim, Deus, nós cremos que Tu és o nosso alívio. Na verdade, o Senhor nos convidou, Pai, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, ó Deus, louvado seja o Senhor, porque o Senhor tem tomado todos os dias o nosso fardo, as nossas lutas, as nossas crises, Pai, emocionais, espirituais. E nessa manhã o Senhor está trazendo alívio para a nossa alma, para o nosso coração. Eu não sei, Deus, quantos dos nossos irmãos que aqui estão, aos que estão em casa, ó Deus, têm passado por aflições, por lutas, por adversidade. Mas eu creio no nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, que esse convite para essa manhã, Deus, é de nos trazer alívio, Pai. Eu sei que a caminhada é tão difícil às vezes, eu sei que o fardo é pesado, mas o Senhor já tomou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, e nos trouxe alívio, Pai, na nossa caminhada. Por isso, no nome de Jesus, Pai, sobre a vida da Tua igreja, dos nossos irmãos que aqui estão, aos que estão em casa, Pai, nessa manhã, que o Senhor possa, e o Senhor pode todas as coisas, trazer alívio, trazer um refrigério, trazer um bálsamo do Senhor, trazer uma palavra poderosa, Pai, de aconchego no coração dos Teus filhos, mesmo em meio ao esmagamento da vida, Pai, que nessa manhã possa encontrar no Senhor, Pai, um refúgio, porque o Senhor é nosso refúgio, fortaleza, o Senhor é o socorro bem presente em meio à adversidade. Oh Deus, no nome de Jesus, ouve o nosso clamor, Pai, ouve o nosso clamor nessa manhã, ouve a Tua igreja, ouve os Teus filhos e filhas, Pai, ajuda-nos, Deus, a passar por qualquer momento que viemos a passar, porque Tu és o nosso alívio, Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor e Salvador. Por isso nós Te exaltamos e glorificamos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Oh Deus, amém, queridos. Podemos sentar? Irmãos, nós pretendemos, durante esse mês, abordar o tema esmagado. E eu vou usar um único texto durante o mês inteiro, e aí à noite eu vou estar falando desse texto, mas a base para essa temática, a base para esse tema, é Isaías 53, verso 5. Depois você pode ler em casa se você quiser. Eu não sei se vai ser projetado, não sei se, porque eu não combinei, né? Mas a base para o tema esmagado é Isaías 53, 5. Também é um texto messiânico, muito conhecido, que diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ele foi esmagado. Esmagado. O tema desse mês é esmagado. Mas durante os domingos pela manhã e as quintas-feiras, nós vamos falar das metáforas do esmagamento. Vou usar 4 metáforas que Cristo usou para falar de esmagamento. E no domingo à noite, os 4 domingos, nós vamos falar do texto em que Jesus está no Getsêmani, naquele momento de angústia. Então nós vamos usar no domingo à noite o mesmo texto durante o mês inteiro, e cada domingo nós vamos extrair uma única lição sobre o esmagamento. As quartas, as quintas e domingos pela manhã, falaremos sobre as metáforas do esmagamento. E para hoje nós vamos falar uma única metáfora.
E aí eu quero usar o texto de Mateus, capítulo 13, verso 45 e 46. Essa série fala sobre Jesus, mas eu tenho certeza que no nome de Jesus, por Ele, você vai entender que o esmagamento não é o fim. O esmagamento não é o fim. Na verdade, o esmagamento é o começo de uma trajetória. O esmagamento nada mais é do que um trampolim para um novo começo. Às vezes nós imaginamos que durante a nossa caminhada da vida, o processo que nós passamos por esmagamento parece-nos que é o fim de todas as coisas. Mas desde já eu quero te alertar que o esmagamento nada mais é do que o começo de algo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Entenda que todos nós passaremos, ou se não estamos passando, iremos passar. E essa não é uma palavra pessimista, muito pelo contrário, é para trabalhar o seu coração, que Deus trabalha com a adversidade e com o processo de esmagamento, porque na verdade, Ele passou, Ele foi esmagado por causa de nós, e portanto, diante dEle, na vida também, passaremos por isso. E aí, quais foram as metáforas que Cristo usou para falar com nós, cada um aqui nessa manhã? O que é e que é essa metáfora hoje? Mateus 13, 45 e 46, vamos todos ler esse texto, esses dois versículos. O reino dos céus sendo assim, qual é a metáfora que Jesus vai usar para falar sobre o esmagamento? A pérola. A pérola. A primeira metáfora que ele vai falar aqui, dentro desse texto, você pode olhar depois em casa, ele está falando do reino de Deus, e ele vai usar muitas outras metáforas no reino de Deus. O que é o reino de Deus? Ele vai comparar o que é o reino de Deus, e agora, para falar do reino de Deus, ele usa a figura da pérola, e que o comerciante faz de tudo para encontrar uma pérola de grande valor. Ele paga o preço por uma pérola. Jesus é esse comerciante que se coloca à disposição, que vende tudo, que se entrega, que é esmagado por causa de alguém. E quem é esse alguém? Nós somos a pérola que ele vai em busca para até encontrar uma pérola de grande valor. Nessa manhã, Cristo está dizendo assim, olha, mesmo em meio ao processo de esmagamento, a metáfora que ele está usando é a pérola, e essa pérola sou eu e você. Quem é o comerciante? É ele. Ele que vendeu tudo, ele que se entregou tudo, ele que foi esmagado, ele que foi morto, ele que foi torturado, ele que foi, de todas as formas, entregue por nós. E ele fez de tudo para encontrar uma pérola. Irmãos, eu andei pesquisando, e está aqui na minha memória. Em 2018 foi leiloada um pingente da Maria Antonieta, uma pérola. Foi vendida por 32 milhões de euros, 160 milhões de reais. Uma pérola de Maria Antonieta. Quem é, pastor? Não, você vai pesquisar na história, depois a gente fala. Uma única pérola, 160 milhões de reais. Na antiguidade, os reis pegavam uma pérola e faziam questão de ficar com a pérola na mão, tocando, amassando, para sentir o poder que eles tinham, a capacidade de ter uma pérola na mão.
Mas para que um rei pudesse ter uma pérola na mão, a ostra tinha que morrer. Irmãos, a ideia que Cristo está nos falando aqui é justamente essa. Para que ele possa encontrar uma pérola de grande valor, a ostra tem que morrer. E mais do que isso, para formar uma pérola, tem um processo. Temos mais de 20 milhões, 20 mil, melhor dizendo, errei por pouco, 20 mil tipos, semelhante à ostra, diferentes espécies. Poucas delas produzem pérolas. Temos dois tipos de pérolas. A que é produzida de forma artificial, provocada pelo homem. Ele provoca o ferimento na ostra para que ela possa produzir pérola. Essa tem um valor. E a pérola por natureza. A ostra é ferida por um grão de areia ou qualquer outra coisa que entra dentro dela. E ali ela solta um líquido naquele objeto, naquele grão de areia. Vai circulando aquele grão de areia para ela sobreviver por um tempo. E naturalmente ela forma o que nós chamamos de pérola. Nada mais é do que um líquido que ela solta em torno do grão de areia por um processo de aproximadamente entre 5 e 8 anos. Produz uma pérola. Olha o que o texto está dizendo. Que o reino dos céus é semelhante a um comerciante que vende tudo para encontrar uma única pérola. 8 anos de sofrimento dentro da ostra, para ao final, nós pegarmos a ostra, matar a ostra e pegar a pérola. Porque não tem como extrair a ostra, a pérola, sem matar a ostra. O reino dos céus também é como um negociante que vai à procura de uma ostra, melhor, de uma pérola, de grande valor. O que eu quero, irmãos, falar com você nessa manhã, é que todo o processo de esmagamento, você vai ter que passar pelo processo do tempo. Para nos tornarmos pérolas preciosas nas mãos do comerciante Jesus. O primeiro princípio nessa manhã é: você precisa passar pelo processo do tempo. Nenhuma pérola, só quero falar ostra, gente, eu fico comendo ostra. Nenhuma pérola é formada de uma hora para outra, até aquela provocada pelos homens. Requer tempo. A natural entre 5 e 8 anos, em que a ostra vai soltando aquele líquido até formar a pérola. Sabe qual foi o líquido derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida para nos tornarmos a pedra preciosa, a pérola preciosa? O sangue do Cordeiro, que todos os dias Ele afirma e confirma isso por meio da palavra dEle. É esse sangue derramado, imolado ali na cruz, que tem formado todos os dias pedras preciosas. Pérolas, eu estou falando. É diferente. É a única que não precisa de um processo de intervenção humana para ter valor. Você encontra qualquer metal, o homem precisa manipular. Ela não. Quando você encontra, na verdade, para conservar uma pérola original, estou falando, gente. Tá, esse negócio que você compra aí, na Shopee, por R$100, R$150, você acha que está com pérola no pescoço? Esquece, tá? Esquece. Uma pérola, tem um óleo específico que você tem que passar nela, e enrola em um papel específico e aguarda.
de tão delicada e importante que ela é. Diferente do ouro, diferente das pedras, precisa de manipulação do homem. Ela não. Ela vem pronta, ela vem acabada. Por quê? Ela passa pelo processo do tempo. Mas pastor, já estou há algum tempo aqui, já estou há algum tempo servindo a Deus, já faz 1 ano, 2, 3, 10, 15, 20, 30, não importa, ainda há um processo a ser experimentado para que de fato você e eu nos tornemos uma pérola preciosa, de grande valor na mão do comerciante. Há coisas e impurezas dentro de mim e você que precisa ainda ser purificado para se tornar uma pérola de grande valor. Esmagamento. Ostra que nunca foi ferida jamais formará pérolas. Ostra que não foi ferida jamais produzirá pérola. Sem ferimento não tem como se tornar pérola. Tem um vídeo de um jogador, eu esqueci o nome dele. Me enganaram, mentiram. Lembra? Não sei se vocês já viram isso. Falaram que servia a Jesus, seria maravilhoso, seria bom, seria fácil. Mentiram, viu? Já viram essa? Ricardo Oliveira. É mentira, e é mentira mesmo. Mentiram. Se alguém falaram para você que servir a Jesus ia ser tranquilo demais, é mentira. Esse é um evangelho barato, que não existe evangelho da graça, que alguém foi esmagado para servir de qualquer jeito, não existe. Ostra que não foi ferida jamais se tornará pérolas. Crente que não passou pelo crivo do tempo e pelo esmagamento e pelo ferimento, jamais se tornará a pérola na mão daquele que está pagando o preço por ela. Se você quer viver um mar de rosa, pode ser qualquer outra coisa, mas não é o evangelho puro e simples, como disse C.S. Lewis. Quantos dos que estão aqui já têm passado ou passou pelo ferimento? Foi ferido na alma, nas emoções, nos sentimentos, com agressões, até mesmo de irmãos, de amigos e de familiares. E entenda que isso é só o processo do esmagamento. Isso não é o fim. Ao final desse processo, eu e você nos tornaremos algo bem melhor, não por nós mesmos, mas aquele líquido vermelho, sangue derramado na cruz, é que nos torna algo melhor. Assim, princípios estabelecidos. Mas antes eu preciso te fazer algumas perguntas que farei à noite. Você quer ser tudo o que Deus criou para você ser? Você quer ser tudo o que Deus te criou para ser? Responda aí, seu coração. Você quer cumprir o seu potencial em Deus, em tudo? Se sua resposta for sim, eu quero te fazer uma última pergunta. O quanto você está disposto a pagar? Uma pérola de grande valor é a nossa dor envolvida na perfeição divina. Vou repetir. Uma pérola de grande valor é a nossa dor aperfeiçoada na mão divina. Se você quer viver o seu potencial em Deus, entenda isso, é preciso pagar um preço. O nosso crescimento não deve começar em lugares de conforto, mas de desconforto. Porque isso seria contrário
ao que Cristo fez por nós, porque ele foi esmagado. Para ele, o nosso conforto é uma prisão que faz com que nós fiquemos paralisados. Quanto mais desconforto na ostra, mais ela produz o líquido para se proteger. Quanto mais confortável a vida está, mais relaxado nós ficamos. Quanto mais esmagados seremos, mais desconfortado, e aí nós vamos buscar meios em Deus para nos trazer mudanças e mudanças. Assim, para nos tornarmos pérolas, primeiro, a ostra tem que morrer. Segundo, para nos tornarmos pérolas preciosas, devemos passar pelo processo do tempo. Que tempo, pastor? Não sei. Quanto tempo, pastor? Também não sei. A pérola de 5 a 8 anos. E último, para sermos pérolas, somos pérolas, pois somos raros, ou seja, não existe duas pérolas iguais. Por que que Jesus usa a figura, a metáfora da pérola? Por causa da raridade. Somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta e não existe ninguém igual a ninguém. Pérolas. Somos raros. Temos um valor, irmão. Se uma única pérola da Maria Antonieta foi vendida por 160 milhões de reais, eu e você, que preço foi esse? Eu finalizo citando Rubem Alves, que diz que ostras felizes não produzem pérolas. Ostras felizes não produzem pérolas. Servem para alimentar alguém, mas ela não produz pérola. Ela só produz pérola quando ela é ferida. Ou seja, o seu esmagamento não é o fim. É só um processo. Porque ao final, tem pérolas de grande valor. O que é que eu preciso fazer, pastor? Esperar. Se manter firme em Deus. Porque Ele está derramando líquido todos os dias em nossas vidas. Está nos formando, forjando e mudando. Hoje, a metáfora do esmagamento, a pérola. Em que fase da pérola você está? Só do ferimento? Ou já tem algo sendo derramado no seu coração, cobrindo e cuidando desse ferimento? Quero orar por você, no nome de Jesus. Pai Santo, Deus bendito que estás nos céus. Oh Deus, eu sei, Pai, que o comerciante, Jesus, que vendeu tudo, que se entregou por completo, até encontrar a pedra, a pérola de grande valor. Nós estamos aqui, Pai. Ainda estamos em processo, Deus, porque fomos e somos feridos. Talvez alguns que estão aqui estão sendo esmagados com as suas dores, com as suas crises. Mas ao certo, Pai, que o comerciante está em busca das pérolas de grande valor. E no nome de Jesus, que nessa manhã ele possa encontrar, Pai. E ainda que não encontre, Deus, a pérola terminada, mas encontre em processo, Pai.
que possa tirar de nós o que atrapalha, Deus, a formar essa pérola tão valiosa. Oh Deus, às vezes dói, às vezes, Deus, sangramos, às vezes derramamos lágrimas, às vezes somos acusados, mas ao certo de que o Senhor está procurando e vai encontrar no nome de Jesus. Oh Pai, que possa encontrar nessa manhã, Pai, pedras preciosas, ou em processo, ou finalizada, e que possa trazer alegria para o Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.